Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júnior e essa é a aula sobre Revolução Russa. Foi basicamente a implantação do regime comunista na Rússia em 1917, depois de uma extensa luta proletariada e revolucionária. Para a gente entender a Revolução Russa, primeiro a gente precisa compreender os princípios do comunista, os princípios do socialista, da ideologia marxista. Bom, o criador do comunismo foi Karl Marx, o idealizador desse regime como um todo. Antes de Karl Marx, já havia especulações, já havia pequenas propostas acerca de questões sociais, mas nada muito organizado. Karl Marx, em 1848, junto com Friedrich Engels, lançam o livro Manifesto Comunista. Nesse livro, ali a gente pode encontrar princípios de um regime socialista, de um regime revolucionário, de um regime comunista, de fato, como nós conhecemos hoje. Esse livro, o Manifesto Comunista, foi encomendado a Karl Marx por pessoas importantes que estavam preocupadas com a questão social na Europa. É assim que surge o manifesto. Nesse livro, no Manifesto Comunista, Marx diz logo no início do livro o seguinte: a história da humanidade é a história de luta de classes. O que Marx queria dizer com isso? Bom, ele queria dizer que ele considerava impossível que a classe alta e a classe baixa convivessem na mesma sociedade e não existisse luta, não existisse conflito entre elas, porque a classe baixa sempre dependeria da alta para emprego, para conseguir renda, e a classe alta sempre iria usar a classe baixa de maneira exploratória. Então esse era o pensamento de Marx e isso que dá origem ao comunismo. São ideias revolucionárias, né? As ideias marxistas, ideias em que o proletariado só chegaria no poder pela luta revolucionária. Entendidos os princípios básicos do comunismo, agora a gente precisa entender o contexto da Rússia antes da Revolução. Como a Rússia estava culturalmente, economicamente, socialmente no século XIX, que precede a Revolução. Era governada por czares. Era uma monarquia absolutista. A desigualdade social e os privilégios da nobreza eram notáveis. Se estima que uma porcentagem muito pequena da população inteira da Rússia não era camponesa. A maioria era camponês ou operário. A economia da Rússia era agrária, extremamente agrária. A Rússia teve uma industrialização muito tardia. E mesmo assim, essa industrialização não teve o apoio do czar. Não teve o interesse do czar, uma vez que a industrialização na Rússia começou a ser feita por injeção de renda de outros países da Europa no território russo. Não interessava a industrialização russa para o czar, pois os privilégios da nobreza estavam bem definidos, estavam estáveis, enquanto Rússia uma economia agrária. Até que então se cria o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido é criado com ideias sociais, ideias inspiradas nas ideias de Marx, ideias inspiradas no socialismo, inspiradas no comunismo. Em 1903, eles fazem uma reunião em que eles decidem dividir esse grupo, dividir esse partido em dois grupos ideológicos diferentes. Os dois grupos defendiam o socialismo, mas eles tinham diferentes opiniões, diferentes visões da maneira em que eles iam chegar a esse regime socialista. Então,
eles se dividiram em mencheviques e bolcheviques. Nós vamos entender daqui a pouco o que defendiam esses grupos dentro desse Partido Operário Social. Os principais líderes desse partido foram Vladimir Lenin e Trotsky, duas figuras marcantes na Revolução Russa que foram muito importantes para que essa revolução acontecesse. Vamos então a o que esses grupos defendiam. Os mencheviques, essa palavra mencheviques vem de minoria. O que eles defendiam? Então, a minoria desse partido, né, defendia o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, para que só depois desse desenvolvimento as críticas ao capitalismo se tornassem mais evidentes e aí sim pudessem implantar o socialismo. Então, eles não defendiam uma luta revolucionária. Eles defendiam uma luta partidária tradicional. Eles iriam fazer oposição ao governo, mas não tinham intenção de fazer uma revolução de imediato. Eles esperariam o capitalismo na Rússia se desenvolver mais para que as críticas a ele ficassem mais evidentes e ficasse mais fácil, teoricamente, de convencer a população que o socialismo seria o regime ideal. Isso é o que pensa os mencheviques. Os bolcheviques, essa palavra vem de maioria. Esses já defendem a luta revolucionária. O socialismo revolucionário, a ditadura do proletariado eram radicais. Bolcheviques foram liderados por Vladimir Lenin. Trotsky, o outro principal líder do partido, quando foi feita essa divisão entre mencheviques e bolcheviques, Trotsky fica neutro e não se filia a nenhum destes movimentos, mas ele continua sendo um líder do partido. É importante lembrar que a divisão entre mencheviques e bolcheviques era ideológica, mas eles ainda assim pertenciam ao mesmo partido político. Mas lá em 1917, perto da Revolução, de fato, Trotsky toma partido aos bolcheviques. Ele adere a essa ideologia. O primeiro grande acontecimento que vai levar ao desenvolvimento da Revolução aconteceu em 22 de janeiro de 1905. Foi o Domingo Sangrento. O que foi esse dia? O que foi o Domingo Sangrento? Bom, uma porção de operários fizeram uma petição reivindicando direitos e foram até o Palácio de Inverno, que é a sede do governo russo, que era a sede do governo russo, né? Entregar essa petição nas mãos do czar, em forma de protesto, em forma de reivindicação de direitos. Essa petição foi assinada por eles e eles iriam levar essa petição até o czar. Isso é o que eles pensavam que iriam fazer. A primeira questão problemática é: o czar não estava no Palácio de Inverno. E eles não sabiam. Mas eles foram em direção ao Palácio de Inverno. Uma tropa de operários, vários operários, marchando em direção ao Palácio de Inverno. O que acontece? As tropas militares do Palácio de Inverno ficam com medo daquilo, ficam com receio. E então o que fazem? Atiram nos operários. Abrem fogo contra os operários. Então, os operários marchando em direção ao Palácio de Inverno e a tropa de militares do Palácio de Inverno resolve atirar nesses operários. Isso resulta em muita morte. Muita morte. Resulta em tanta morte que o chão que estava coberto de neve, a Rússia é um país gelado em algumas partes, né?
e estava num período em que estava nevando, a neve ficou vermelha. E por isso se chama de Domingo Sangrento. Ficou vermelha de tanto sangue que foi derramado. O número exato de pessoas que morreram não é conhecido. Existe divergência entre as fontes. Na época, o governo russo divulgou um número, os organizadores daquele protesto divulgaram outro número, portanto, não há um consenso a respeito do número de mortos neste dia. Bom, Lenin depois chamou esse dia de ensaio para a revolução. De tão importante que foi este dia, foi considerado um ensaio para a Revolução Russa. Depois disso, naquele ano, houveram várias greves e vários protestos. A população estava indignada. Foi então que o czar publica o Manifesto de Outubro. Neste manifesto, ele se compromete com algumas questões sociais. Ele se compromete, inclusive, com um governo constitucional e o fim do absolutismo. Então ele faz várias promessas e essas promessas indicam uma preocupação com a classe operária. Bom, a maioria das pessoas que estavam protestando, das pessoas que estavam fazendo greve, aceitou aquele manifesto, aceitou aquelas promessas e simplesmente parou de fazer greves, simplesmente cessou os protestos. O czar prometeu muitas coisas, mas ele fez? Não. O czar não fez o que prometeu. Mas mesmo assim, a população ainda estava branda. A população ainda não estava fazendo protestos e greves, porque o Manifesto de Outubro apaziguou a situação. O czar então venceu? Bom, vamos ver que não. Depois disso, a situação da Rússia só piora. A economia só piora. Acontece em 1914 a entrada da Rússia na Grande Guerra, que hoje nós conhecemos como Primeira Guerra Mundial. Por causa da guerra, existe uma crise de abastecimento de alimentos nas principais cidades russas muito grave. A população fica sem alimento. E então, acontecem novamente revoltas populares muito organizadas, revoltas proletariadas muito organizadas. O regime czarista cada vez mais debilitado, cada vez mais fraco, a economia cada vez pior e o proletariado, a classe operária, cada vez mais forte, mais amadurecida e mais organizada. É então que chega 1917 e em fevereiro acontece uma invasão ao parlamento. As pessoas do Partido Operário Social Democrata Russo, aquele partido que nós vimos no início da aula, com inspiração marxista, com inspiração na luta revolucionária, decide invadir o parlamento. Isso acontece em 27 de fevereiro. Invadem o parlamento e tomam o poder. Dentre essas pessoas que invadiram o parlamento e tomaram o poder, existiam dois grupos. Um grupo mais moderado, que eram os mencheviques, né? Que eles não defendiam um socialismo muito radical, um socialismo muito centrado nas ideias de Marx. Eles não defendiam isso. Eles eram mais moderados. Existia outro grupo, que ficou conhecido como o soviete. Este, sim, era um grupo bem radical. Eles defendiam o comunismo na sua plenitude na Rússia. Conseguem depor o czar. Depõem o czar, executam o czar e a sua família, para que não haja herdeiros do czar, e instalam um governo provisório.
Isso que acontece em fevereiro e março de 1917 ficou conhecido como Revolução Branca. Revolução Branca. Isso faz parte da Revolução Russa, mas ainda não é o estupim. Ainda não implantam o comunismo na Rússia. O governo provisório toma medidas políticas e defendem a diminuição da desigualdade social, mas ainda não implantam o comunismo. Quem que implanta, então? Vladimir Lenin. Vladimir Lenin não estava na Rússia, estava fora do país já há algum tempo. O Vladimir Lenin ele fazia parte deste movimento comunista internacional e ele estava pensando, estava articulando em outros lugares do mundo. Ele não estava na Rússia. Mas então, quem faz de fato a implantação do comunismo na Rússia? Vladimir Lenin, o principal líder do Partido Operário Social. Mas Lenin não estava na Rússia. Lenin fazia parte de um movimento socialista internacional e ele por isso não estava na Rússia, ele estava articulando com outros países, articulando com outras pessoas. Mas ele ganha incentivo da Alemanha para voltar para a Rússia e implantar de fato um comunismo lá. Por quê? Qual interesse a Alemanha tem? Lembremos que a Alemanha e a Rússia eram de grupos opostos na Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, obviamente, queria vencer a guerra. Então Lenin e a Alemanha, Lenin e o governo da Alemanha fazem um trato. A Alemanha financia a volta de Lenin para a Rússia, financia parte da revolução. Em troca disso, Lenin, quando chegasse ao poder, retiraria a Rússia da guerra. Basicamente era isso que o governo alemão e Lenin combinavam. E foi isso que aconteceu. Lenin volta para a Rússia. Assim que volta, imediatamente faz uma publicação que ficou conhecida como Teses de Abril. Nessa publicação, Teses de Abril, Lenin defende a luta revolucionária e a implantação do comunismo na Rússia. E ainda nesse livro, nessa publicação, diz algumas coisas que iria fazer se chegasse ao poder. Dentre essas estavam reforma agrária, distribuição da terra, privatização de propriedades, estatização da economia. Todas as empresas seriam de propriedade estatal. Não haveria mais propriedade privada. Tudo é do Estado e o Estado divide esses bens entre a população. O lema, então, das Teses de Abril principal foi paz, pão e terra. Veja que ele estava lutando por direitos básicos ao proletariado. Direitos estes que foram negados a eles pelo czar, pois este não se importava com a população operária. Por isso, Lenin ganha muita popularidade e consegue apoio para a Revolução Vermelha, ou a Revolução de Outubro. Este é o estupim da Revolução Russa. O que acontece? Naquele mesmo ano, 1917, em outubro, os bolcheviques, aqueles que defendem realmente a luta revolucionária para a implantação do comunismo, chegam ao poder. Eles fazem um cerco na capital no dia 25 de outubro de 1917 e o parlamento, o governo provisório que estava estabelecido desde a Revolução Branca em fevereiro, foi dissolvido. Eles conseguem isso porque tem apoio militar. Grande parte do exército estava apoiando Vladimir Lenin, fez parte da Revolução Vermelha.
Depois disso, se instaura a ditadura do proletariado. Com Lenin no poder, o comunismo foi estabelecido como regime de governo na Rússia. E ele fez a maioria das coisas que prometeu fazer, que idealizou fazer quando publicou as Teses de Abril. Agora, a Rússia era socialista. Isso foi a revolução. Um grupo, um proletariado muito forte, muito organizado, que conseguiu chegar ao poder por meio da luta revolucionária. É importante dizer que o socialismo, a implantação dele na Rússia, só se deu por causa de um proletariado muito organizado, com lideranças muito fortes, com apoio de outros países, com apoio de parte do exército. Não foi um grupo pequeno, eles tinham apoio. É importante dizer, é importante pensar nisso. Enfim, o sonho daquelas pessoas estava se realizando. O socialismo se implantou na Rússia. Isso foi bom ou isso foi ruim? Há diferentes visões sobre isso. Depois que a Revolução Russa se torna um fato, alguns anos depois, a Rússia se torna a União Soviética, junto com alguns países ali próximos, alguns países aliados, e se tornou uma potência econômica do mundo moderno que nós conhecemos até hoje, mesmo que ela não exista mais. Duas indicações de leitura muito importantes para entender melhor o fundamento do comunismo e as ideias de Lenin, as ideias da Revolução, são o Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, e o livro Teses de Abril, de Vladimir Lenin. Lendo esses livros, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o ideal do comunismo, sobre o que a teoria daquilo que implantaram na Rússia. Essa foi a aula sobre Revolução Russa.